Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Nós vamos estar lendo do verso 36 ao 46. Mateus 26, 36 ao 46. Diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Os irmãos podem sentar. Irmãos, algumas orações eu achava sensacionais. Eu achava orações ousadas. Por exemplo, a oração de Elias no Monte Carmelo. 1 Reis 18, do 20 ao 40, vai nos dizer aquele confronto que teve, que Elias ali na frente de 450 profetas de Baal, ora e Deus manda fogo do céu. Eu não sei se você acha isso sensacional, mas eu achava isso maravilhoso. Você diante de falsos profetas, você orar e cair fogo do céu. E o verso 39 vai dizer assim: O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que oração. Mas eu também achava ousada a oração de Eliseu, ali na guerra contra os filisteus. Está em 2 Reis 6, do 8 ao 23. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E a Bíblia nos diz que ele marcava emboscada contra Israel. Só que cada emboscada que ele preparava, Eliseu, um homem de Deus, dizia: Não vá por ali, porque ali tem uma emboscada. E o rei da Síria falou assim: Olha, nós temos aqui algum traidor, porque tudo que eu estou armando, o povo de Israel está sabendo. E eles disseram: Não, é porque tem um profeta de nome Eliseu, que Deus diz a ele tudo que o Senhor vai dizer. Eles: Pois eu vou levantar um exército. E esse exército cercou a cidade para prender Eliseu. E o moço de Eliseu, ou seja, o servo de Eliseu, quando levanta, que olha a cidade tomada, ele teme. E ele diz: Meu Senhor, nós estamos sendo cercados. Aí verso 17 e 18 vai dizer assim: Orou Eliseu e disse: Senhor,
peço-te que lhe abres os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eu achava essas duas orações sensacionais. Mas eu confesso a vocês que hoje eu penso diferente. Oração ousada não é descer para que caia o fogo do céu. Oração ousada não é para que a gente ore, para que Deus nos mostre os livramentos que Ele tem nos dado. Oração ousada, hoje, eu considero aquela que você diz: seja feita a tua vontade e não a minha. Mas, irmãos, dizer de coração, dizer com submissão, com contentamento, porque fazer a vontade de Deus é esquecer completamente a nossa. E essa passagem, ela nos mostra um Cristo humano. Um homem sujeito às dores e angústias que passamos. Não é pecado pedir para Deus nos livrar do sofrimento. Mas a vontade de Deus, ela precisa ser cumprida nas nossas vidas. J.C. Ryle, ele diz assim, sobre esse texto: essa passagem é uma passagem que, sem dúvida, contém profundidades e mistérios. A verdade é que ninguém jamais passou pelo que Jesus passou no Getsemane. Embora você tenha passado uma angústia profunda de alma, uma tristeza profunda de coração, você nunca sentiu essa tristeza que Jesus passou no Getsemane. Esse texto que nós vamos trabalhar hoje, ele fala de tristeza, ele fala de lágrimas, ele fala de solidão, mas ele também fala de oração, de submissão, de consolação e de vitória. Vamos ao contexto do texto. Se você ver bem o capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 1, ele vai registrar as últimas horas de Jesus antes da sua morte. O que aconteceu no capítulo 26, os comentaristas vão dizer que foi provavelmente na quarta e quinta-feira da sua última semana. Ou seja, o que aconteceu nesse capítulo 26 foi provavelmente na quarta e quinta-feira, como nós chamamos a quarta e quinta da Paixão de Cristo. O capítulo 26, do 1 ao 5, vai nos dizer que o plano para matar Jesus ali já começa a ser montado. Os sacerdotes e o sumo sacerdote começam a conspirar contra Jesus. E eles começam a dizer assim: olha, nós temos que ter uma ocasião para matar Jesus. Mas tem que ser uma ocasião discreta para não ter tumulto. Verso 6 ao 13, vai nos dizer que Jesus, ele vai jantar na casa de Simão, o leproso. E é ali que Maria, a irmã de Lázaro, ela derrama um perfume caríssimo em Jesus. E aquilo tudo tinha uma simbologia, porque ali Jesus estava sendo preparado para o seu sepultamento. Dos versos 14 ao 16, vai nos dizer que é ali que Judas se vende aos sacerdotes para trair Jesus. Dos versos 17 ao 35, Cristo, ele celebra a Páscoa com seus discípulos. Ali ele diz que existe um traidor. É ali também que ele celebra a ceia do Senhor. É ali também que Pedro é avisado que negaria ele. E em seguida, Jesus vai para o Getsemane. Irmãos, Jesus não foi para o Getsemane para fugir. Porque ele sempre teve convicção
do que ele veio fazer aqui. Jesus não foi para se esconder, porque talvez tivesse uma possibilidade que ele se escondendo, o plano de Deus ali mudasse, ali naquela hora. Não foi para isso. Ele foi ali para o Getsemane para se preparar. Como cordeiro que ia ser entregue ao matadouro, ele foi ali para aquele jardim para se preparar. Verso 36 ao 38. Aí é nesse contexto que nós vamos entrar. Verso 36 ao 38 diz assim: em seguida o quê? Depois de todos esses acontecimentos que eu falei, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que era o Getsemane? O Getsemane era um jardim no Monte das Oliveiras. Esse mesmo texto, ele está em Marcos, Lucas e João. Mas nós vamos perceber aqui que não era a primeira vez que Jesus subia ao Monte das Oliveiras. Lucas 22, 39, falando desse mesmo texto, ele vai dizer assim: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Ou seja, não foi a primeira vez que Jesus subiu ao Monte das Oliveiras. Mateus 21:1 vai dizer: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Lucas 19:37 vai dizer: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz. Não era um espaço novo para Jesus. Ele tinha o hábito de, em alguns momentos, subir ali ao Monte das Oliveiras. Essa palavra Getsemane, quando a gente vai para o original, significa prensa de azeite. Era um local onde as azeitonas eram pisadas, e ao serem pisadas, o sumo, vamos assim dizer, o suco das azeitonas eram tiradas. Ali Cristo começaria, irmãos, a ser moído. Ali Cristo começaria a ser pisado pela ira de Deus. E esse texto vai dizer que ele sobe com todos os seus discípulos ao Monte das Oliveiras. Mas quando ele sobe, ele chega lá, ele leva todos os seus discípulos, exceto Judas. E quando ele chega lá, à parte, ele toma para si Pedro, Tiago e João. A Bíblia vai nos dizer que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Marcos 14:3, no mesmo contexto, diz assim: que ele chegando ali no Getsemane, ele sentiu-se tomado de pavor e de angústia. Lucas 22:44 vai dizer: e, estando em agonia, aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Interessante que esse fenômeno para a medicina é um fenômeno raríssimo, que ele só é causado por uma profunda emoção ou medo. Então, eu e você, por mais tristeza que tivemos passado nessa vida, eu e você, por mais angústia que tivemos experimentado nessa vida, nós não sentimos aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo sentiu. E um comentarista vai dizer assim: era como se Jesus tivesse um peso de chumbo sobre o seu espírito. Eu não sei se você já sentiu angústia. E a impressão que nós temos é essa.
é que a nossa alma tem um peso. É aquilo que falta sua respiração. É aquilo que parece que o chão não é firme. É aquilo que você procura saída e você não encontra. É angústia de alma. Spurgeon vai dizer, a dor da alma de Cristo nesse momento era a alma da tristeza. Aí talvez você pergunte assim, imaginei qual era a causa de tanta angústia. A gente vê muita má interpretação. Porque tem pessoas que dizem assim, eu tenho medo de morrer, porque até Jesus teve medo. Né? Eu tenho medo de sofrer, porque até Jesus teve medo de sofrer. Qual era a causa de tanta angústia? A causa de tanta angústia não era o medo do sofrimento. Não era o medo da morte. Não era desespero ou falta de confiança em Deus. Então, o que era então essa angústia tremenda que Jesus sentiu? Irmãos, essa angústia, esse peso na alma, esse desalento que fez com que o seu suor saísse gotas de sangue, era o peso do pecado. Aquela angústia que Jesus estava sentindo ali no Getsemane, era a carga da nossa culpa sendo imputada sobre ele, aquele ser puro, imaculado, que nunca pecou. Ele ia saber, ele estava sabendo que todas as mazelas, as minhas e a sua, todos os nossos pecados agora iriam serem transferidos para ele. Aquela tristeza dele era porque ele iria sentir a maldição do pecado. Aquela tristeza de Cristo era porque ele iria sentir o abandono do Pai. Por isso que em Mateus 27:46 ele brada, Deus meu, por que me desamparaste? A angústia de Cristo ali era pelo pecado que viria para si. Irmãos, e isso é motivo da gente fazer uma reflexão essa noite. Eu não quero aqui falar na perspectiva de expiação. Entenda bem o que eu vou falar. Nós jamais sentiremos esse nível de angústia, porque aqui foi uma imputação de pecado. Mas essa cena de Cristo era para que nós refletíssemos que o pecado, ele deveria trazer em nós dor, angústia e tristeza. Não no nível de expiação. Não essa angústia que Cristo sentiu. Porque essa angústia era de sacrifício. Ele ia ser oferecido ao Pai. Mas o pecado era para causar em mim e você dor, tristeza e angústia. Era para a gente pecar e bater no peito e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. A gente vive uma época em que as nossas igrejas estão cheias de pessoas, frequentando os cultos, participando de departamento, ofertando, cantando, pregando, que estão pecando e não sentem mais nada. Que estão pecando e quando são confrontadas, vêm com suas armas. Eu soube de uma história esses dias, de um pastor que disse a uma moça, eu lhe amo. E o meu amor por você não é pecado, porque foi Deus que colocou no meu coração. Ele casado e ela casada. Uma pessoa dessa peca deliberadamente, não sente mais nada. Pecado já não causa mais nada. As pessoas estão na igreja como se, tanto faz, tanto fez. A sua vida lá fora não tem peso, não tem nada, não influencia em nada. Todas as vezes que nós pecássemos, era para a gente dizer, Senhor, tem misericórdia. A minha alma está profundamente angustiada. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu sou pecadora. Senhor, eu não consigo sem a tua presença. Me ajuda.
como nós precisamos lamentar pelos nossos pecados. Verso 38. Então, lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu acho sensacional essa passagem porque Jesus expôs a sua situação aos discípulos. Ele vai dizer: minha alma está profundamente triste. Nós não podemos perder a perspectiva de que Cristo era 100% Deus, mas Ele era 100% homem. Cristo era humano, irmãos. Cristo não escondeu seus sentimentos. Cristo não teve vergonha de se mostrar vulnerável, de se mostrar frágil aos seus discípulos. Vamos pensar, Pedro, Tiago e João tinham visto Jesus curando, tinha visto Jesus expulsar demônios. Pedro, Tiago e João tinham estado com ele na transfiguração, em que seu rosto resplandeceu. Mas ele não teve receio de agora os seus discípulos o verem frágil, angustiado. O que é que nós podemos tirar daqui? Que nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos limitados e às vezes nós sofremos duas vezes. Nós sofremos pelo problema e nós sofremos porque nós estamos sofrendo. Nessa cultura de evangelho triunfalista, de que crente não chora, de que crente não sente nada, de que crente não sente perda, nós temos vergonha de mostrar as nossas vulnerabilidades. E deixa eu dizer uma coisa para você: quanto mais você expõe a sua fraqueza, mais Cristo é exaltado. Quanto mais você diz às pessoas: eu sou fraco, eu sou pé de barro, eu sou pó e cinza, mas as pessoas olham para você e dizem: mas Deus é poderoso, mas Deus é gracioso. Não tenha vergonha. Está doendo, peça socorro. Está doendo, peça ajuda. Jesus não teve essa preocupação. Ele olhou para aqueles 3 discípulos e disse: a minha alma está profundamente angustiada. Não passou pela cabeça dele pensar assim: o que é que Pedro vai pensar de mim? O que é que esses homens vão pensar de mim? Irmãos, quando você reconhece a sua vulnerabilidade, começa o processo da cura. Eu e você não somos nada. Mas o nosso ego e a nossa natureza caída tem essa tendência de trazer as coisas que Deus faz para nós como se fosse nós. Foi a minha oração, eu paguei o preço, foi o meu jejum. Olhe, eu me levantava de noite. Eu não estou dizendo que você não faça isso, mas eu estou dizendo que por mais que você tenha feito tudo isso, foi graça. Por mais que você tenha feito tudo isso, foi misericórdia de Deus. Foi e sempre será sobre Ele. Nada será sobre você. Tudo é para Ele, por causa dEle são todas as coisas. E Ele diz: olha para mim, eu estou angustiado. E Ele vai dizer: ficai aqui e vigiai comigo. Além de mostrar a sua vulnerabilidade como homem, Jesus estava precisando de companhia. Jesus estava precisando de amigos. Jesus aqui nos ensina, irmãos, o benefício da comunhão dos santos. Oh, irmãos, como precisamos dos outros. Tem crente que quando está doente esconde. Não quer que ninguém saiba. Eu não sei porquê. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu não gosto de quem faz de seus problemas um evento social.
que posta em rede social. Mas tem a hora que você tem que dizer, eu estou doente. Eu estou com problema. Eu estou desempregado. Eu estou com problema no casamento. Meu filho está dando problema. Porque a gente precisa da companhia dos outros. Como a gente precisa dos outros? Meu Deus do céu. Irmãos, o que será dessa geração que não quer constituir família? A Bíblia diz, como é bom dois, porque quando um cai, o outro levanta. O que vai ser dessa geração que não quer casar e não quer ter filho? Quem vai te socorrer na hora da adversidade? A coisa mais linda que eu achava, quando eu estava tomando quimioterapia, que eu não podia ir, meu genro ia comigo. E ficava na sala de espera, trabalhando com o computador nas pernas. Isso é impagável. A gente precisa da companhia dos outros. O que vai ser dessa geração de cristãos, entre aspas, que não querem congregar? Que não querem fazer parte de uma igreja local? Achei tão lindo que Milena um dia se ofereceu. Irmã Janeide, você está fazendo química. Você quer que eu vá com você? Sou Milena. Eu tenho companhia, querida. Que coisa linda, irmãos. Isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. O que vai ser dessas pessoas que não querem família, que não querem igreja, que não querem nada, que se acham autossuficientes? Eu ganhava sopa de pessoas que eu nem conhecia para tomar. Jesus ali estava chamando os discípulos para fazer companhia com ele. Verso 39. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu. Irmãos, seja sincero, você tem coragem de fazer essa oração? Que oração ousada. A Bíblia vai dizer que prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Jesus orou. Devemos fazer o mesmo nas tribulações. A primeira pessoa a quem deveríamos pedir ajuda é ao nosso Deus. Irmãos, oração ainda tem muito dos seus efeitos. Nós precisamos orar mais. E tem um teólogo que diz assim, a oração é um remédio que alivia preocupações. O contexto aqui era que as orações eram feitas em pé. Mas Jesus aqui, ele ora com o rosto prostrando-se. Sinal de reverência, sinal de humildade, sinal de temor. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos nos debruçarmos mais. Irmãos, é maravilhoso, porque a gente ora, o problema continua o mesmo, mas nós estamos diferentes. A oração nos capacita a enfrentarmos os dias difíceis. A oração tem essa capacidade de nós nos moldarmos à vontade do Pai, embora a gente não compreenda. E ele ali começa orando. E o conteúdo da sua oração, a primeira coisa que ele diz é o quê? Meu Pai. Eu quero dizer a você que, apesar da pior tragédia, apesar da pior perda, apesar da maior dor, você tem um Pai. Em meio ao maior desalento dessa vida, você pode olhar para o céu e dizer, meu Pai. Quando você está dizendo, meu Pai, você está dizendo, eu não sou órfã. Eu não estou desamparada, porque quem é o pai que desampara um filho?
Quando você diz meu Pai, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu coloco minha mão, a minha vida nas Tuas mãos. Ele não deixa de ser pai por causa da angústia. Ele não deixa de ser pai por causa da aflição. Ele não deixa de ser pai por causa dos problemas. Ele é pai. E como pai, ele não nos desampara. Nós não somos órfãos. Nós temos um pai. Saia daqui essa noite com essa convicção. Você tem um pai. Maomé não é pai. Buda não é pai. Maria não é mãe. Mas você tem um pai. Você tem um pai. E Mateus 14:36 vai dizer que quando ele começa a orar, ele diz: Abba, Pai, eu bem sei que tudo podes. É nesse mesmo contexto aqui dessa oração. Jesus estava sofrendo, mas ele não estava duvidando de Deus. Ele sabia que Deus podia todas as coisas. Não se preocupe de mostrar sofrimento para as pessoas. O fato de você sofrer não quer dizer que você duvida de Deus. O fato de você sofrer significa dizer que você é humano. Mas que no seu sofrimento você possa dizer: Senhor, bem sei que tudo podes. Irmãos, a gente tem que reter tudo que é bom. E eu acho que a gente precisa voltar um pouco mais a essa vivência de: Senhor, eu bem sei que tudo podes. A gente está muito, eu não digo carnal, a gente está muito desacreditado do Deus da Bíblia. Porque vem problemas e a gente já decreta a derrota. Eu não estou mandando os irmãos decretar aqui vitória. Eu estou dizendo que a gente já começa a dizer que vai dar tudo errado. E deixa eu falar aqui algo. Eu tenho acompanhado alguém que está passando por um processo de doença. E apesar dela ser dessa teologia doida, que decreta, mas vocês acreditam que ela tem me ensinado algumas coisas? O quê? Quando ela recebe uma notícia ruim, ela faz: mas eu sei que Deus pode. Porque a gente já bota para chorar e correr louca. E eu sei que não é por causa disso. Mas ela tem passado por esse processo que eu tenho ficado assim impressionada. Ela está tomando 2 quimioterapias no mesmo dia, que eu não sei como é que ela está suportando. Uma vermelha e uma branca. Quando ela me disse a primeira vez, eu... Claro que eu não disse para ela, mas eu disse: meu Deus. Ela vai se desmanchar. Amanhã ela não se levanta, não. Porque você tomar uma quimioterapia vermelha e uma branca no mesmo dia, é surreal. Aí eu mando mensagem para ela aqui no outro dia: Fulana, como é que você está? Deus está me segurando e eu não estou com efeito nenhum. Eu não estou dizendo que entenda aonde é que eu quero chegar. Eu estou querendo dizer que Deus pode. Você está me entendendo? Eu estou querendo dizer que Deus faz. Eu estou querendo dizer que quando Ele quer, acontece. Aí eu disse assim: mas tu não está sentindo nada? Ela disse: não, um enjoo bem leve. Meu Deus. Eu não estou acreditando, não. Essa semana eu perguntei a ela: como é que está o teu paladar? Ela disse: está ótimo, eu estou comendo feito bicho. Eu disse: eu não estou acreditando, não. É mentira. Não tem como, Senhor. Eu disse: tu está sentindo o gosto das comidas? Ela disse: estou. Eu disse: eu não acredito. Claro que eu não digo a ela, né? Eu fico pensando. Digo: Senhor, será que eu precisava orar mais? E me desesperar menos? Você está entendendo? Eu estou querendo lhe dizer que
Do jeito que Jesus disse, bem sei que tudo podes. O nosso Deus pode. Aí ele vai dizer aqui, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Esse cálice aqui, era que Jesus ia beber a ira de Deus. Ele ia se fazer pecador por nós. E quando o pai dele olhasse para ele, não ia mais o ver. Ia ver os pecados da humanidade. E pecado, ele ia tomar toda a ira de Deus sobre ele. E ele estava dizendo, Senhor, se for possível, eu não beber esse cálice da tua ira. Ele sabia que ele ia ser entregue como sacrifício. Ele sabia que ele ia ser abandonado pelo Pai. Ele disse, se for possível, que eu não beba esse cálice da tua ira. Todavia, não seja como eu quero. E sim como tu queres. Mesmo sabendo o que ele aguardava, ele estava disposto à vontade de Deus para a nossa salvação e redenção. Cristo conseguiu, como homem, fundamentar a sua própria vontade na vontade do Pai. Irmãos, eis aí o problema. É conciliar a nossa vontade com a vontade de Deus. João 5:30, parte B, o próprio Jesus disse, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 4:34 diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Esses dias Euder me disse assim, tu ainda não aprendesse com tudo isso, que tu só vem fazendo tudo o que tu nunca queria. Deus quer que a gente faça não a nossa vontade. Irmãos, isso é uma luta. A gente não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E o comentarista vai dizer assim, olha só, seguindo o exemplo de Cristo, devemos beber do cálice amargo que Deus coloca em nossas mãos. Não importa quão amargo seja, embora a natureza lute, a graça deve sujeitá-la. Todos nós gostamos de fazer as coisas na nossa maneira, ou não? E sabe qual é a nossa infelicidade? A nossa infelicidade não está nos problemas, mas está em não aceitar a vontade de Deus. A nossa infelicidade é que quando as coisas dão errada, a gente diz, não era para ser assim. A gente não consegue entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, e é sempre boa. Aí você quer que eu lhe explique? Eu não sei, que eu estou na mesma jornada que você. Mas a vontade de Deus para a nossa vida sempre é a melhor, embora com perda, embora com dor, embora com luta, é a melhor. Algumas perguntas para você aqui. Somos capazes de suportar desapontamentos? Somos capazes de tolerar com paciência os inesperados de Deus? Podemos nos assentar em silêncio e sofrer calmamente, sem queixas? Irmãos, tem coisa que eu começo a pensar assim na minha vida e tem hora que eu penso que eu vou surtar. Não, mas quando você começa a olhar em sua volta, às vezes gente ruim, aí você com problema. Essa semana eu ia no médico e Everton ia dirigindo. Aí quando eu passei ali perto da Santa Clara, tinha aqui uma senhorazinha bem gordinha
9 horas da manhã, feliz, balançando as pernas, comendo 2 coxinhas e uma Coca-Cola. Aí eu disse a Everton, isso não tem uma doença. O colesterol tá bom. Isso não é diabética. Isso nunca teve um câncer. Isso tá boazinha. Mancha, a gente pensa, a gente surta. A vontade de Deus para a nossa vida sempre é a melhor. Como? Não sei, mas é. E você pode dizer hoje, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Lucas 22, 43 vai nos dizer que depois que Jesus ora, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Os anjos serviram a Jesus no deserto, Mateus 4:11. E agora um anjo conforta Jesus no jardim do sofrimento. Irmãos, que maravilha. Sempre teremos consolo do nosso Pai. Ore ao Senhor dizendo, Senhor, eu não estou entendendo. Então me ajuda a viver a tua vontade. E Deus ajuda. A você passar pela vontade de Deus com contentamento. Com alegria. Aceitando aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque aquilo que Deus tem para nós sempre é o melhor. Vamos entender? Não, talvez nunca. E Ele não deve satisfação a nos dar. Peça a Deus que você viva a vontade de Deus. Verso 40 ao 46. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu quero destacar aqui 3 coisas. Primeiro, a atitude dos discípulos. Lucas 22, 46 vai dizer assim, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e o achou dormindo de tristeza. Jesus estava travando uma luta consigo mesmo, e os discípulos, irmãos, como é que estão? Dormindo. Entenda uma coisa, sofrimento é algo pessoal e solitário. Por mais que a gente precise da companhia das pessoas, por mais que seja confortante as pessoas orarem por nós, por mais que é confortante ouvir que das pessoas, olha, eu estou orando com você, se precisar de mim, mas irmão, sofrimento é solitário. Porque tem hora que é só você e Deus. Então também não queira que as pessoas passem, vivam o que você está passando. Porque sofrimento é muito pessoal. Porque é no pessoal que Deus trabalha com você. É você que está sentindo. É você que está sofrendo esse problema. Então, o sofrimento, ele é muito solitário. Talvez aqui Jesus, como ser humano, esperasse deles algum socorro, algum amparo. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto isso, eles dormiam. Mas, irmãos, que bom. Que nosso Salvador não dorme. Eis que não dormirá o guarda de Israel. Nosso Salvador não se cansa. E nós podemos contar com a sua presença em todos os momentos.
Por mais sozinhos que nós estejamos, o nosso Deus está comigo. Nas madrugadas frias, nos problemas difíceis, o nosso Deus está conosco em todos os momentos. E isso faz uma grande diferença. Essa é a grande diferença nossa do ímpio. É isso que faz com que eu e você não se desespere. É isso que faz com que eu e você tenha esperança no amanhã. É que sabendo que em todos os momentos o nosso Deus está conosco. E quando nós fecharmos os nossos olhos, o nosso Deus continuará conosco. Aí a Bíblia vai dizer que ele olha para os discípulos e diz: nenhuma hora pudestes vigiar comigo. E é para Pedro, né? Pedro que dizia ali: Senhor, eu vou contigo, comigo aqui, pode dar o que der. É como se Jesus estivesse dizendo: de vocês eu esperava outra atitude. Vocês estão comigo há 3 anos, viram o que eu fiz, me viram pregar, me viram curar, mesmo assim vocês não entenderam nada. Verso 41, a atitude de Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Interessante que Jesus poderia ter os repreendido bem mais severamente. Mas ele aqui vai dar um conselho. Ele vai dizer: vocês precisam vigiar e orar. Sabe por quê? Porque vocês vão serem tentados. Ao me verem sendo açoitado, ao me verem carregando a cruz, ao me verem desfigurado pelos açoites e pelos pontapés e pelos socos, ao me verem ali pregado naquela cruz, vocês serão tentados. A quê? A não crerem em mim. Por isso que vocês vigiem e orem. Vocês serão tentados a se decepcionarem com minha morte. Irmãos, e foi isso que aconteceu com os discípulos de Emaús. Eles estavam voltando e estavam dizendo: olha, você está sabendo que do que aconteceu, que o Cristo morreu e já é o 3º dia, e nada deles, dele. Eles iam serem tentados a negá-lo, como Pedro o negou. E ele estava dizendo: orem e vigiem, para que as dificuldades não tirem vocês da presença de Deus. Irmãos, e nós somos tentados a isso, nas dificuldades, nós tirarmos a nossa confiança de Deus, em Cristo. Por isso que a gente precisa vigiar e orar. Vigiar e orar para não serem pegos de sonolência. Essa sonolência aqui pode ser essa nossa entrega consciente ao pecado. Essa sonolência aqui é o fato de não nos sentirmos mais necessidade de vigilância, de tão acomodados que nós estamos, e eu e você precisa ser vigilante. Essa sonolência é a falta de temor pelas coisas de Deus, é a incredulidade na hora da provação. Irmão, vigie. Ultimamente aqui, Deus tem falado, né? Sansão, não sei quem, vigia, crente. Vigia que o pecado está aí te rodando. Vigia, 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 vigia. Não existe ninguém forte. Você não é forte. Você não é super crente. Vigie seus sentimentos, vigie suas atitudes, vigie seus pensamentos, vigie sua fala, vigie seus passos, vigie. E ele vai dizer por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Romanos 7:25, Paulo vai dizer: com o entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Irmãos, nós somos convertidos, nós somos regenerados, mas nós estamos caminhando em santificação.
Ainda existe em nós a velha natureza, corpo glorificado só quando Jesus voltar. Por isso a gente deve orar e vigiar. Você já percebeu que uma pessoa não cai de repente? Eu comentava lá em casa esses dias que eu fui pregar em um determinado estado. E depois o pastor me liga dizendo: irmã, eu quero um favor seu. Eu disse: diga. O co-pastor da minha igreja, a mulher dele adulterou. E ela é de Campina Grande. E como teve uma repercussão muito grande aqui na sociedade, na cidade, ela foi mandada para Campina, porque os pais dela moram aí. E eu queria que a irmã acompanhasse ela, assim, saísse com ela para conversar. E eu peguei outra pessoa e fui. Eu peguei ela em casa e a gente foi tomar um café. E ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: o meu adultério foi o pronunciamento externo de como eu me encontrava. Líder de louvor, mulher de pastor. Quando ele saía de casa, o camarada entrava e ela tinha relação sexual dentro de casa com esse camarada. E ela disse: o adultério foi o anúncio público do meu coração. Ninguém cai do dia para a noite. Por isso que eu e você precisa vigiar. Ninguém sai de casa dizendo: eu hoje vou pecar. Eu hoje acordei com vontade de pecar. Eu estou sentindo o cheiro do pecado. Não. Ele é sutil. Você vai baixando a guarda em algumas coisas. Você vai baixando a guarda na área teológica. Você vai achando que não é bem assim como a Bíblia está dizendo. Tem muito radicalismo aí. Peraí, não é desse jeito. Eu até posso ir tirar uma foto na fonte. Irmão, eu estou doida para tirar ali uma foto na fonte, mas agora não dá não, né? Mas a gente começa assim: eu vou levar os meninos. Eu vou levar os meninos, os bichinhos, de 5 horas da tarde. Qual é o problema? Aí o menino vê um milho, aí o milho só está lá dentro, aí você vai. Aí você acha a decoração tão bonita e diz: oxe, o que é que tem? Isso é cultura, gente, coisa linda. Aí você diz: mas eu quero comer aqui. Deixa, eu vou me sentar aqui meia hora, vou pedir e vou comer. O que é que tem? E vou pedir uma Coca-Cola. Aí quando tu olha, aí o teu pezinho já está... Acabou-se. Eu estou dizendo isso é tão pouco. Mas a gente começa a baixar a guarda em N coisas. Eu conheço homem crente que diz que não vai para a academia, porque não gosta de olhar, é assim, que as mulheres seminuas. Não vá mesmo não. Se você acha que seu ponto fraco é esse, fique em casa. Vá correr dentro do mato. Não baixe a guarda. Se você acha que é isso, meu irmão, não baixe, vigie, ore. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não baixe concessões, não negocie os valores e os princípios de Deus. É e não é e acabou-se. A gente começa muito a... Eduque filho desse jeito para você ver aonde é que você vai chegar. Eduque filho dizendo a ele que não tem nada a ver. Eduque filho dizendo: olha, o que vale. Eduque para você ver aonde é que você vai chegar. Orem e vigiem, porque a carne, o espírito está pronto. Mas se vocês não vigiarem, quando vocês me verem naquele madeiro, crucificado, todo detonado, todo desfigurado, vocês vão correr. Porque o espírito de vocês não estão prontos. J.C. Ryle vai dizer: o mundo é muito traiçoeiro, o diabo está sempre muito ocupado. Irmãos, a Vinac, ela mandava oferta para um missionário
Eu não lembro aonde era. Acho que era Peru. Sei não. Passando uma luta. Passando uma necessidade. Fazendo a obra do Senhor. Aí volta para o Brasil. E as coisas começaram a melhorar. E ele veio para a consciência cristã. As coisas melhoradas. Quando eu olhei, eu disse que eu sou faladeira, mas não é não. Quando eu olhei, lá vem o missionário. De óculos escuros, Ray-Ban, de camisetinha, todo apertado. Eu olho para a mulher dele, tinha que olhar para o rosto. Aí você já sabe, né? Aí eu disse assim, Euder, você é faladeira, rapaz. Deixa de falar. Tem coisa estranha ali. Não vejo piedade nisso, não. Não vejo. Querem saber aonde está? Infelizmente é com tristeza. No mundo, irmãos. Não vigiou. Enquanto estava comendo lá no Peru cabeça de bode, que diz que eles comem lá cabeça de bode. Eu gosto de cabeça de bode. Mas estava bem firmezinho. Quando as coisas melhorou, vigie. Vigie. Você não é forte. Forte é o Senhor. Grande é o Senhor. Terceira coisa, para a gente terminar. Verso 42 a 46. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, preste atenção nesse conteúdo agora dessa oração, que não foi igual à outra. Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aqui a gente pode dizer o triunfo da oração de Jesus. Irmãos, interessante, você pode perceber que na segunda e terceira oração, Jesus não pede para o cálice ser passado dele. Ele diz assim, se não for possível, a primeira ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Mas na segunda vez ele vai dizer, se não é possível, passa de mim esse cálice. Aqui você já pode ver que como Jesus está se moldando, se conformando à vontade do Pai. E na verdade, irmãos, é que fazer a vontade de Deus, muitas vezes, vai nos trazer sofrimento. Mas esse sofrimento vem porque a gente não entende e não aceita. O que é que eu vou dizer para uma mulher que há anos ora pelo marido, que ele seja crente, e ele ainda não foi convertido? E Ritinha, com 3, 4 meses, foi isso, pastor? Com 1 mês, aí Deus converte essa bênção. Dá para explicar? Não dá, minha irmã. Viva a vontade de Deus. Pare de se comparar. Pare de dizer, Senhor, por quê? Porque viva a vontade de Deus. Peça a Ele que lhe dê graça. E se Ele está permitindo, Ele vai lhe ajudar. A gente sofre porque a gente não entende. A gente sofre porque a gente se compara. Irmãs, quase que eu surto. Uma pessoa que eu conheço tomou 16 quimioterapia. E tomava com a santa na mão. Mesmo médico que eu, mesma clínica que eu. E o médico disse a mim, Janeide, use a touca que possa ser que seu cabelo não caia. Na terceira quimio, o meu cabelo caiu.
E ela tomou 16 com a santa na mão e o cabelo dela não caiu. Não é de pirar, é você surta. Senhor, como é que pode um negócio desse? Não sei, irmãos. Viva a vontade de Deus. Diga assim, Senhor, eu não estou entendendo. E eu tenho até raiva, tem hora. Mas eu quero viver a tua vontade. Senhor, eu não estou entendendo. Mas me ajuda a viver a tua vontade. Me dá contentamento. Me dá alegria de espírito. Me dá alegria de alma. Eu preciso continuar. Não quero entender. É isso, irmãos. Não tem coisa que a gente não entende. A gente vai morrer sem entender. Eu conheço mulheres que dariam a vida para ter filho. Eu tenho sobrinhas minhas que vivem em depressão porque não tem filho. E as noiadas, todo ano é um, todo ano é um, todo ano é um. Vê que um homem já está grávida. Irmão, se você não tiver muita convicção de quem é Deus, você esfria na sua fé. Vamos parar aqui de brincar que nós somos super crentes, que tudo é maravilhoso. Não. Nós temos nossos dilemas. Como é que pode? Todo ano é um, todo ano é um. Parece coelho, tem menino que eu nunca vi. E faz tratamento, e faz inseminação, e nada. Irmãos, é o Senhor. Ele continua assentado no trono. Ele reina. Ele é soberano. Não entendo. Quem vai dizer isso? Então, sabe qual é a solução? Pedir a Ele que nos ajude a viver a sua vontade. Que lindo aqui, né? Aí o comentarista vai dizer, o nosso cuidado deve estar mais direcionado a termos as nossas dificuldades santificadas e os nossos corações satisfeitos sobre elas, do que tê-las removidas. A oração é a oferta a Deus, não só dos nossos desejos, mas das nossas resignificações. Eu acho que Eudes já falou aqui. Pastor Germano, a mulher enlouqueceu, mas era louca de jogar pedra. E ele tomou conta dela até o fim. Ele não abandonou. E nós já conhecemos um, que a mulher está em coma. E ele foi no juiz e disse, eu quero me divorciar, que eu quero casar de novo. Seja feita a tua vontade. Aí nós vamos perceber aqui que depois das 3 orações, Jesus encontra paz. Irmãos, depois dessa oração, ele estava pronto para ser traído, ser açoitado, ser escarnecido. É interrogado por Pilatos serenamente. Olha para Pedro, depois de tê-lo traído, sem mágoa ou rancor. Depois dessa oração, ele estava pronto, como um cordeiro mudo, a entregar ao matadouro. E ele vai dizer, é chegado a hora. Marcos 14, 41, vai dizer que ele olha para os discípulos e diz, basta, chegou a hora. Jesus estava dizendo, eu estou pronto. Eu vou sofrer, mas eu estou pronto. E eu quero terminar aqui com uma citação de Spurgeon sobre esse texto. Olha que coisa linda. O esmagamento na prensa de azeite estava acabado. A longa espera pela hora da traição terminou. E Jesus se levantou calmamente, divinamente fortalecido para passar pelas terríveis provações que ainda esperavam por ele, antes que se cumprisse plenamente a redenção do seu povo eleito. Você quer estar pronto? Ore e vigie.
Que você possa dizer essa noite: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua.